Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação em Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. O caso de hoje ocorreu em 7 de junho de 2014 em Surfers Paradise, em Queensland, na New Zealand. É o caso de Warina Wright, que tinha 26 anos na época, e de Gable Tosti, que tinha 28 anos. Warina foi descrita como tímida, insegura em relação à aparência dela, mas muito carinhosa, particularmente com a irmã e com a mãe dela. Na verdade, ela e a irmã eram incrivelmente próximas, descrevendo uma outra como melhor amiga. Ela trabalhava na central de atendimento de um banco na Nova Zelândia e ela morava em um apartamento com a sua irmã Risa. Sua mãe chama-se Marta e é de nacionalidade filipina. E filha de Warina se mudou para a Nova Zelândia quando ela tinha apenas 1 ano e meio. A Warina e a família dela são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde a mãe é diácona. A Warina tinha um aplicativo de namoro do Tinder no telefone dela. E o Tinder havia sido lançado há apenas 2 anos, em 2012. Ela teve um namorado de longa data na Nova Zelândia, mas infelizmente o relacionamento não durou, então depois do rompimento ela entrou para o Tinder para ver se ela poderia encontrar alguém. E ela foi a um casamento de uma amiga em Queensland, na Austrália. Warina amava animais e ela era uma amante da Hello Kitty. Ela chegou até a escrever para o parlamento pedindo que as penas fossem mais severas para aquelas pessoas que praticavam qualquer coisa contra animais. Ela, ao checar o Tinder, viu alguém que ela gostou do perfil, achou ele bonito, Deu um oi lá para ele no Tinder, E que era esse rapaz, o tal do Gable Tosti. Ele nasceu e foi criado em Gold Coast, na Austrália. O pai dele era um consultor de vendas de tapetes e sua mãe, Helena Tosti, era professora auxiliar e também ele tinha um irmão chamado Tennyson Chelsea. Ele se formou no ensino médio em 2003 em uma escola particular local e depois de formar decidiu começar seu próprio negócio, mas o negócio também era altamente ilegal. Dizem que ele vendia substâncias ilícitas, 2 de seus amigos começaram a fazer também carteiras de identidades falsas para pessoas menores de idade que queriam entrar em clubes, esses negócios. Então, eles estavam vendendo ali coisas falsas, ganhando um dinheiro, e eles estavam fazendo ali só com isso $30 mil ao ano. O Gable teve que fazer uma avaliação psicológica, os resultados que o juiz considerou bastante preocupantes, para não dizer o mínimo. O psiquiatra Ian Curtis diagnosticou o Gable com personalidade antissocial, pulinho ali para psicopatia, e também com um espectro autista descrito como Asperger. O Asperger pode resultar em uma falta de empatia, e ele também foi diagnosticado com TOC. O psiquiatra disse que o Gable ele estava em desvantagem no mundo social porque ele era socialmente distante emocionalmente. Em 2009, ele, na verdade, começou a ver um psiquiatra regularmente para depressão, TOC, ansiedade social e, finalmente, nenhuma condenação foi registrada sobre o incidente das carteiras falsas. Tudo isso que eu estou falando é só porque ele foi pego lá fazendo as carteiras falsas. Chegaram a toda essa conclusão e disseram que ele não era responsável por isso. Então, a vida seguiu, ele se tornou uma pessoa, vamos dizer, um recluso assim, bem social, cortou a maioria dos seus amigos, começou a falar em um fórum online muito frequentemente, chamado The Bodybuilding. Ele usava o nome JT e ele postou fotos de si mesmo no fórum para que as pessoas pudessem descobrir quem ele era. Inicialmente ele conversou no fórum com outros membros sobre suplementos para queima de gordura, dieta, falou sobre a existência de Deus, fé, e começou a pedir aos colegas membros do fórum conselhos sobre mulheres e como fazer amigos, porque ele se descreveu como socialmente desajeitado. Então ele, aos 23 anos, nunca tinha dormido com nenhuma mulher. Claro que não há absolutamente nada de errado com isso, mas talvez ele pensasse que havia, e na verdade pedir conselho neste fórum online foi uma grande reviravolta. Então essa confiança cresceu, assim como o número de mulheres, e afirmou no fórum que uma das principais razões pelas quais ele tentou dormir com garotas diferentes o mais rápido possível era para melhorar a autoconfiança dele. E ele postou que em 2012 ele tinha dormido com 100 mulheres. Que site é esse que dava esses conselhos para ele, hein? Em 2013, ele descobriu o aplicativo do namoro Tinder
Então foi um momento perfeito, porque ele tinha sido banido de muitos outros locais, principalmente de locais públicos, boates, bares, por causa do comportamento inapropriado dele com as mulheres e por beber exageradamente. Então ele estava ali queimado na vizinhança, né? Então não podia entrar em nenhum desses locais. Porque ele disse que bebia tanto que no dia seguinte ele não tinha lembrança da noite anterior. Ele falou no fórum que ele também era obcecado em gravar tudo na casa dele. E ele tinha uma câmera ligada na casa por 24 horas. E também usava sempre o seu telefone para fazer gravações. E disse que isso era em caso ele se esquecesse do que aconteceu, pelo menos ele ia ter a gravação para lembrá-lo. Ele postou nesse grupo que uma vez ele trouxe uma moça para o apartamento dele, mas ela recusou seus avanços. E ele escreveu que ela era tão pequena que ele a levantou nos braços e foi na varanda. E aí a mulher enlouqueceu totalmente, dizendo que queria ir embora. Mantenho essa informação aí, tá? O passado dele é meio nebuloso, sabe? Ele brigou com um policial, ele foi preso por dirigir embriagado. Durante um incidente em 2014, ele estava levando amigos de volta de um festival de música e ele estava 4 vezes acima do limite legal para beber. Quando a polícia tentou pará-lo, ele fugiu. Estava dirigindo a 200 km por hora, foi preso por esse incidente em novembro. Ele recebeu ali uma puniçãozinha. Algo muito pior aconteceu 11 dias depois, após esse acidente. Ele dirigia embriagado e novamente acabou fazendo essa baixaria, fugindo da polícia, velocidade máxima, e aí ele acabou pegando 6 meses de prisão. Então, tenho ideia como é o rapaz, né? E eis que ele estava no Tinder, e aí decidiu se encontrar na quinta-feira, dia 7 de agosto, com a Warina. Eles se encontraram às 8h45 em Surfers Paradise, e ao se encontrarem, ele sugeriu que fossem comprar algo para beber. E eles foram para um local que vendia bebida alcoólica e foram comprar isso. E ele disse que o apartamento dele era bem pertinho ali, então que eles poderiam ir lá no apartamento dele beber um pouco e tal, antes deles saírem. E por volta das 8h58, eles chegaram no apartamento dele, em Avalon. Os dois foram capturados em imagem de câmera já no apartamento dele. A Warina postou um selfie em seu Facebook. Ela disse estar divertindo-se muito, mandou uma mensagem para sua irmã, dizendo que ela conheceu um australiano e estava bebendo uns drinks. E eles estavam discutindo coisas como religião. Algo que preciso mencionar é que ele estava bebendo era vodka, mas vodka fabricada por ele mesmo, na própria casa dele. À medida que a noite foi avançando, a Warina se tornou bastante imprevisível e passou a ter um comportamento um pouco agressivo. À 1h20 da manhã, o Gable pode ser ouvido dizendo que ele está gravando. E ele disse também que ele nunca deveria ter dado tantos drinks para ela. À 1h35 da manhã, a Warina disse que quer sair do apartamento dele. Ele está com o celular dela. E ela disse que não pode sair sem o telefone, que ela queria o celular, senão ia quebrar a cara dele. Então parece que as coisas começaram a ficar feias ali, se esquentando entre eles. É um bate-boca, uma gritaria e tal. Mas ele não entregava o telefone dela. Então os dois estavam discutindo e tinha umas pedras ornamentais no apartamento dele. E a Warina começou a jogar as pedras ornamentais nele. E ele dizia: chega, você não é meu tipo de garota, cai fora. E ela disse: ok. Ele disse: eu pensei que você estava brincando, você tem sorte que eu não te julguei da minha varanda, sua maldita psicopata. Então, ali começa novamente uma briga entre os dois. Na gravação, dá para ouvir que ela está com dificuldade de respirar, a voz dela soa como obstruída. Então, presume-se que ele estava talvez segurando-a com o rosto virado para o chão. Eu vou colocar aqui um pedacinho do vídeo para que vocês possam ouvir a respiração, como é que estava. Quem está de headphone tem que ler a tradução, ok? What? Got something to say? Say it. Say it. What? I'm the one who's injured. You don't have a goddamn scratch on you.
No vídeo, claramente ele estava mantendo dentro do apartamento usando força física. No outro vídeo ele fala, eu vou deixar você ir, vou tirar você desse apartamento do jeito que você está. Você não vai recolher seus pertences ou qualquer coisa. Você vai simplesmente sair e eu vou fechar a porta. Você entende? Você entende? Se você pegar qualquer coisa, eu vou te nocautear. Você entende? Levanta, levanta. I'm gonna let you go. I'm gonna walk you out of this apartment. Just the way you are. You're not gonna collect any belongings or anything, you're just gonna walk out. And I'm gonna slam the door on you. You understand? If you try to pull anything, I'll knock you out. I'll knock you the out. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Come on, get up. Get up! Get up! Okay, get up. E quando ele estava empurrando-a, ela esbarrou no telescópio que ele tinha no apartamento dele. E ela pediu desculpas. Mas essa parte do áudio é terrível, porque claramente dá para perceber que ele está com as mãos no pescoço dela, pelo som da voz dela. Mas aí se ouve a porta da sacada do apartamento se abrindo. E podemos ouvir que em 40 segundos ela gritando não. 36 vezes ela está gritando não. E ele falando quem ela pensa que ela era. E dá para ouvir o pedido dela para deixar que ela fosse embora. E ele disse, eu deixaria, mas você está sendo uma garota má. Who the f*** do you think you are? No! Hmm? No! 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 You're trying to kill me, huh? No! Why'd you try to hit me with that? No! Huh? No! 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 Mouth. E nisso ele está como empurrando-a para a sacada. Só que ele coloca ela lá na sacada, fecha a porta e retorna para dentro do apartamento. Ele fechou a porta do lado de fora da varanda, não deixando-a ir embora. Em 2 andares abaixo, no apartamento, havia um homem chamado Nick Casey, que é um cabeleireiro, e ele estava visitando uma amiga chamada Emily Esley. E no andar de baixo do apartamento do Nick e a Emily, eles ouviram toda a gritaria. E eles foram para a sacada deles. E eles olharam para cima e viram a Warina de pé na beira da varanda. Ela parecia estar tentando sair da varanda do apartamento dele para a varanda do apartamento de baixo. E o Nick ouviu a Warina dizer que ela queria ir embora e disse socorro. E ele disse para ela entrar no apartamento. Ela contorce-se seu corpo na borda de concreto para retornar à posição. E ao ficar de pé, ela perdeu o balanço e caiu do 14º andar. O Nick e a Emily realmente viram o rosto dela quando ela caiu. E ela tinha os olhos arregalados e que parecia que ela estava tentando dizer algo quando ela caiu. Mas nenhuma palavra saiu. O Gable não ligou para o serviço de emergência e ele não desceu, mas 38 segundos depois que ela caiu, telefonou para o advogado dele. Se você está tendo um problema desse, namorado, namorada, amigo dentro de casa, a pessoa caiu, o que você vai fazer? Você vai ligar para a polícia, não é verdade? Não. O que ele fez? Ele ligou para o advogado dele. Quem faz isso? Mas nem eu, né? Ligo para mim mesmo. Quem telefonou para a polícia foi a Gabriele. Ela mora um andar embaixo do Gable. Ela acordou com o barulho de móveis sendo jogados pelo apartamento, gritos da Warina dizendo que ela queria ir embora e ela gritando não. E quando ela foi até a janela, ela olhou para cima e viu os pés
pendurados, como nessa ilustração. Tem uma parte da gravação que eu não estou colocando aqui, mas ela diz: eu não tenho medo de merda alguma. Eu estou ok em não viver. Eu sei que você quer tirar a minha vida porque você me disse isso. Ele saiu do apartamento dele pela garagem, andou 40 minutos e foi comprar uma fatia de pizza. Aí ele telefonou para o pai dele e disse que ele tinha um problema. Falou que ele estava bebendo com uma garota antes dela se tornar muito brava e a única solução foi trancá-la para fora da varanda para acalmá-la. Mas ele acha que ela pode ter pulado a varanda. Ela tinha 80 ferimentos em seu corpo. E como a Arina não tinha telefone, nem identidade, nem carteira de motorista, nada, a polícia levou alguns dias para identificá-la. Eu só não entendo isso. Ela tinha o telefone dela dentro do apartamento. A blusa dela, como é que levaram uma semana para saber quem ela era? Não faz sentido, né? Finalmente, o telefone dela acabou sendo confiscado, junto com as gravações e as mensagens do fórum que ele frequentava, que ele mencionava no início. Ele se recusou a falar com a polícia, ele disse que foi aconselhado pelo seu advogado a não entrar em detalhes, mas quando ele foi à polícia com o advogado, ele se recusou a falar com a polícia também. Ele também não quis depor no julgamento dele, o que é permitido. A família da Arina chegou na Austrália em 15 de agosto de 2014. A polícia apreendeu todas as gravações, analisou os áudios daquela noite e eles chegaram à conclusão que o Gable ficou tão furioso e violento com ela que a Arina estava tão assustada que a fez basicamente pular da varanda em vez de tentar enfrentar o Gable. Então, em 18 de novembro, porque ele havia sido preso por alguns dias, ele foi liberado sob fiança para participar de algumas sessões de aconselhamento. E ele foi proibido de usar todos os aplicativos de namoro para conhecer mulheres. O Gable diz que durante seu tempo na prisão, esperando pela fiança, ele foi atacado por outros presos e sofreu muitas dores de cabeça, ansiedade, insônia durante todo esse tempo. Mas o Gable continuou a usar a mídia social, particularmente sua página no Facebook, que por algum motivo foi bizarro, né, não foi cortada, e ele começou a escrever muitas coisas no Facebook, saíram muitas manchetes, notícias de jornal. Ele começou a postar sobre a inocência dele, e ele disse: eu sei que meus advogados podem me crucificar por escrever isso, mas sinto que devo falar porque não tive voz até agora. Sofri tantos abusos de mãos atadas, não tenho medo da verdade. Os áudios, isso é ele dizendo, né, que ele não tinha medo da verdade. Mas tem algo aqui. Os áudios que o Gable gravou vazaram na internet e a polícia nunca descreveu quem vazou esses áudios. Mas 2 meses depois de ser solto pela fiança, ele praticou mais um crime. Novamente, ele foi pego embriagado dirigindo. O rapaz não tem vergonha na cara. A polícia chegou à conclusão que foi tudo um grande acidente. Ele não teve culpa de absolutamente nada, apesar de 36 vezes ela gritar não, não, não. Dá para ouvir ela respirando com dificuldade, como se alguém estivesse no pescoço dela. O corpo dela tinha 80 e tantos ferimentos. Claramente, essa moça sofreu alguma coisa ali dentro. As testemunhas, como eu falei, esse casal que estava lá, né, eles disseram que eles a viram no parapeito, né, da sacada, em pé. E que quando eles escutaram uma voz, que supostamente era o Gable falando com ela, e ela se virou, né, para voltar para olhar para ele, ela perdeu o balanço e caiu. Eles dizem que viram isso. Eu não acredito que eles teriam motivos para inventar uma coisa dessa, né? Não eram amigos nem nada. Agora, algo que é estranho é os comentários que ele fez, né, anteriormente, de tirar a vida de alguém jogando da sacada. E outra coisa, quando ele levou uma dessas moças na sacada, que eu falei anteriormente, que a moça se apavorou, foi para um encontro com ele pegou a moça nos braços e foi na varanda, ou seja, o cara tinha umas coisas meio esquisitas. Então, considerando o que eu ouvi na gravação, eu
diria que ele é o autor do crime. Mas eu tenho que levar em consideração essas testemunhas que viram ela em pé na varanda. Num caso desse, se fosse levado a julgamento e eu fosse uma jurada, apesar de achar que ele tem alguma coisa com a história, eu teria que absolvê-lo. Porque ainda existe dentro de mim algo que diz: o casal não tem por que mentir, eu acredito no casal. Então, se eu acredito no casal, então eu não tenho 100% de convicção, minha convicção está dividida. E, obviamente, é melhor e é o recomendado que, num caso onde você não tem certeza 100% que a pessoa é o autor do crime, você tem que voltar pela absolvição dela. Ele se declarou inocente, ele foi absolvido, ele chegou a ser levado ao tribunal, né? O advogado dele pediu aos jurados que considerassem se ele poderia ter previsto que ela tentaria escapar uma vez que ela foi colocada na sacada, né? Então, porque o advogado estava tentando defender, né? Fazendo essa defesa dele, dizendo que como que o cliente dele sabia que ela ia pular? Ele não pode ser culpado de algo que ele não tinha nem certeza que ia acontecer, né? Então, ficou ali todo mundo, um pouco do pessoal meio dividido, né? Então, no final, 3 dias se passaram, pouco antes do veredito prestes a ser proferido, descobriu-se que um dos jurados estava postando no Instagram sobre o julgamento e foi a pedido dos advogados a anulação de todo o julgamento. Mas no final, houve novo julgamento e ele foi inocentado. A polícia descobriu que ele entrou em contato com 250 moças do Tinder, teve relação íntima com mais de 180 delas nos últimos 4 anos, e ele tinha 2 acusações no caso da Warina. Uma de ter tirado a vida dela premeditadamente e uma de ter tirado a vida dela de último momento. E como eu falei antes, ele foi absolvido disso, né? Então, ele não houve, no entendimento dos jurados, ele não teve intuito deliberado de tirar a vida dela, mas alguns entendem que ele a colocou numa posição em que ela, temendo pela vida dela, achou que conseguiria sair pela varanda e acabou caindo, né? Mas, de certa forma, isso é algo que eu não posso concordar e dizer, ele sabia que ela ia tentar fazer isso, porque a gente não pode prever, né? Tudo bem, eu tive uma briga com você, fechei a porta e deixei você na varanda. Aí você resolve subir no parapeito da janela para escalar ali a varanda. Eu não posso assumir o risco, a responsabilidade que você iria fazer uma coisa dessa, né? Ali já foge um pouco do controle. Isso eu estou pensando que ele não estava vendo-a fazer esse tipo de coisas. Mas, enfim, infelizmente, ela acabou perdendo a vida dela dessa forma. Eu diria, ele é um homem que não tem empatia, né? Ele está mais para um sociopata do que alguma coisa, né? Ele deu uma entrevista para um programa chamado 60 Minutos na Austrália e recebeu $500 mil para essa entrevista, mas ele não conseguiu responder para o jornalista quando ele perguntou: por que você não foi checar o que tinha ocorrido com ela? Achei estranho, Você viu que a pessoa, igual ele falou para o pai dele, eu acho que ela pulou da sacada. Por que ele não foi lá ver se ela pulou ou não? Por que ele ligou para um advogado dentro do apartamento? Se ele não sabia que ela tinha caído, para que ele precisaria ligar para um advogado? E se ele não tivesse culpa também, por que ligar para um advogado? Enfim, são muitas coisas dentro dessa história que não tem explicação, mas infelizmente isso é o que ocorreu com a Warina, tão jovem, tão bonita. Não estou culpando-a de forma alguma de ter perdido a vida, mas a gente bem sabe o que acontece ali com o excesso de bebida, estando na presença de uma pessoa que você não conhece muito bem, apesar que crimes acontecem até com pessoas que se conhecem muito bem, até casados, mas existem sempre maneiras da gente tentar evitar isso. E no final dessa história ele saiu liberado desse caso, mas como esse rapaz não presta, ele acabou sendo preso mais uma vez, dirigindo embriagado, e dessa vez ele pegou 10 anos de prisão. Ele, de certa forma, sempre colocou a vida de outras pessoas em risco, e talvez ele tenha feito isso com a vida da Warina. É o caso de hoje, eu espero que vocês tenham achado interessante. Se vocês acharam,
Não esqueçam de deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E dividam esse vídeo aqui com amigos para podermos aí ter assim, uns vídeos extras de comemoração aos 50K. Nos vemos.